Paulistano Rádio Podcast. Olá para você que acompanha a Paulistano Rádio, estamos aqui em mais uma edição do podcast. Desde já não esqueça, curta, compartilhe e siga a gente. Se tiver comentário, deixa aí embaixo registrado que a gente depois passa. Nosso convidado hoje é uma pessoa que tem uma participação assim de longa data no Paulistano e relacionado a um assunto bastante significativo. Conhecido, chamado por todo mundo de Rogerinho, né? Acho que é um dos sócios mais respeitados. A gente está aqui para bater um papo junto com também o Murilo Pessoa, que também é do marketing e comunicação, para justamente falar um pouco desse período e dessa passagem e desse trabalho contribuindo para o clube. Obrigado pela presença, Rogerinho. É sempre um prazer e vamos dizer que é a primeira vez, né? Vamos ter mais depois. É um prazer aqui estar com vocês. Eu acho que uma das coisas que a gente se propõe no clube é ajudar esse clube maravilhoso, esse clube que nós todos desfrutamos diariamente. Então, eu acho que todos nós, de alguma forma, e com a sua experiência, deve contribuir com o clube. Só que é uma espécie de uma corrida de revezamento, as pessoas passando o bastão um para os outros, e a gente, quando recebe dos nossos antecessores a contribuição que nós recebemos, esse patrimônio maravilhoso, eu acho que é uma coisa importante que todos nós devemos fazer, é contribuir para o engrandecimento do Paulistano. Então é um prazer estar aqui com vocês. Queria começar falando, Rogerinho, você tem aí quase uma década na vice-presidência aí, mais ligado ao departamento, à área financeira do clube, mas agora em março você assumiu um cargo novo que você nunca tinha atuado, que é agora no Conselho Fiscal. Vamos explicar o que é o Conselho Fiscal, o que ele faz, quantos integrantes são 3 anos de mandato, as reuniões como funcionam. Vamos explicar um pouco, em linhas gerais, como atua o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, nas empresas e nas associações como a nossa, são órgãos que participam do controle da nossa associação e das empresas. Eles criaram, o Conselho Fiscal criou importância depois da expedição da Lei 6.404, que é uma lei de 76, onde foi feita uma reestruturação importantíssima nas sociedades anônimas e nas demais sociedades, né? As sociedades maiores, mesmo que semi-limitadas, tem sociedades limitadas que eu sei que tem um conselho fiscal, embora não seja uma obrigação legal disso. Agora, nas sociedades anônimas e em associações como a nossa, é obrigatório. A lei dispõe que entre os órgãos de controle, ter o Conselho Fiscal como integrante dos órgãos da administração. Nós, aqui no Paulistano, somos em 6 integrantes do Conselho Fiscal. São 3. São eleitos, né? Vamos falar. São eleitos pelo Conselho Deliberativo, né, a cada 3 anos, em chapas que é composta, completas, né? São os 3 titulares e 3 suplentes. E nessa última eleição foi concorrido com 2 chapas concorreram à eleição. Então, os 3 titulares, os 3 suplentes, na verdade, os suplentes eles não são não com essa característica de suplência. Eles participam igualmente das nossas reuniões, isso por uma tradição de muitos anos no clube. Sempre foi feito assim, quer dizer, apesar de eles serem chamados de suplentes, porque assim dispõe o nosso estatuto, mas eles participam de todas as nossas reuniões. As reuniões do Conselho Fiscal são mensais. Elas procuram revisar as contas do clube, as contas da administração, e é importante também ressaltar que os membros do Conselho Fiscal eles têm as mesmas responsabilidades dos administradores. A lei estabelece isso. Quer dizer,
diretor do clube e um membro do Conselho Fiscal, eles têm as mesmas responsabilidades. Então, E aqui é importante pontuar que não faz parte da diretoria, né? É um órgão independente. É um órgão absolutamente independente. A gente não interfere nos atos da administração. A gente procura examinar e verificar, primeiro, se tudo aquilo que está sendo feito em termos de gestão do clube, contratação de todos os serviços e de mercadorias que o clube faz, a gente tem um procedimento interno e a nossa função é verificar se tudo aquilo que a diretoria tem feito está de acordo com as normas e procedimentos do clube. Nós temos regimentos internos, né, e procedimentos internos para fazer a gestão do clube, e a gente procura, como Conselho Fiscal, não fiscalizar atos da administração, mas sim em relação aos procedimentos que são utilizados na contratação de serviços e de mercadorias. Então, eu acho que é importante ressaltar essa revisão mensal, que é feito uma ata, que é colocada pelo menos o que há um pouco de errado, e nós estamos procurando ver se a gente melhora nisso. Não sei se a palavra correta é errado, mas quando foi feito o nosso estatuto antigo, o Clube Centenário, foi feito algumas poucas regras específicas e não havia ainda, como há hoje, uma legislação mais extensa. Uhum. Então, nós estamos procurando, inclusive, elaborar, com a ajuda de um grupo de sócios, um regimento interno para o Conselho Fiscal, coisa que nós não temos, mesmo porque por esses poucos disposições contidas no nosso estatuto relacionados com a atuação do Conselho Fiscal. Então, em face disso, ao invés de nós fazermos uma reforma que é mais complicada do nosso estatuto, resolvemos fazer uma minuta de um regimento interno do Conselho Fiscal, que está ainda em fase de preparação. Eu acredito que demora um pouquinho, alguns meses, para a gente concluir isso. Submeter isso ao Conselho Deliberativo e ver se todo mundo está de acordo com as normas do Conselho. Não pretendemos fazer nada além daquilo que está expresso na lei, quer dizer, da atuação. Não ampliar a atuação, não é nada disso. É apenas normatizar e fazer com que tenha alguma norma que rege a atuação do Conselho Fiscal. Mais que atos, o importante sempre são as consequências. Acredito que o Conselho participa justamente nessa orientação das consequências, né? É assim que você constrói não só um trabalho, mas como mantém um clube dentro de tudo que ele precisa estar, né? Sabe, hoje nós temos, além das normas estabelecidas no Código Civil, que são as normas mais gerais, e um código onde se estabelece todas as regras de funcionamento das relações jurídicas. Então, nós procuramos estabelecer também alguns critérios específicos relacionados com a atuação do Conselho Fiscal e, como eu disse, eu acho que é importante enfatizar isso. Não é mexer com a gestão do clube, não é nada disso. São órgãos independentes e de nenhuma forma a gente convida, às vezes, diretores para nos explicar determinados procedimentos. Recentemente, convidamos o diretor jurídico, porque há uma ação que foi proposta por alguns associados contra o clube apareceu como réu. Então, nós queríamos entender exatamente qual a extensão e o conteúdo, né, dessa ação.
Então, o Conselho Fiscal hoje é um órgão, assim, dentro das organizações e associações, é um órgão bastante importante com essas responsabilidades, com atuações específicas estabelecidas na lei, e nós queremos continuar seguindo exatamente nesse sistema. Há também, às vezes, um entendimento errado de que o Conselho Fiscal ele poderia interferir em atos de gestão. Isso, de forma alguma, é um órgão de controle. Não é polícia. Não é gestão, é isso mesmo, não é polícia. Não é polícia. Não é polícia. Eu queria falar, além dessa constante análise de contas, de acompanhamento, vamos dizer assim, surgiu nos últimos anos uma novidade, não é dessa gestão, mas também agora vocês conseguiram manter essa tradição recente, da participação de integrantes do Conselho Fiscal em grandes licitações do clube, por exemplo, assim, acompanhar mais de perto o processo. Como tem sido esse trabalho? Assim, a última grande que a gente teve foi agora da troca da gestão de higiene do clube, de limpeza, mas assim, qual que é a importância de acompanhar esse processo de perto? Essa ideia de acompanhar, isso foi também já uma coisa relativamente recente, né? Evidentemente, nós do Conselho Fiscal não vamos participar de todas as licitações, só talvez das mais importantes, aquelas que realmente o clube vai despender um valor bastante significativo. E vejo que os componentes do Conselho Fiscal, hoje nós procuramos, os seus integrantes, a gente procura escolher pessoas que tenham experiências anteriores, experiências relacionadas, ou até uma formação escolar específica de contabilidade, administração, engenharia, que conheçam gestão de empresas, finanças. Então a gente procura escolher entre os associados que se dispõem a fazer isso. E esses são associados, eles não precisam ser conselheiros do clube. Sendo associados, eles têm, integrando da chapa, e a chapa sendo eleita, escolhida pelos membros do Conselho Deliberativo, eles participarão do Conselho Fiscal. Então, na hora que você reúne essas pessoas com essa experiência profissional, ou até com a formação escolar específica, isso contribui para que, ao escolher assim, contratações, ou o clube estabelecer contratações muito grandes, a gente possa contribuir para enxergar se tudo aquilo que foi, o número de pessoas, o número de empresas que estão participando, a idoneidade dessas empresas. Então, tudo isso o clube faz porque é das normas internas do clube, de que as pessoas que vão participar de licitações de porte, eles precisam ter certos requisitos relacionados com idoneidade moral, financeira, com um cadastro importante, né, seja fiscal, seja bancário, financeiro, enfim. Então, o clube já faz essa peneirada, né, das empresas. Então, vem aqui para participar da empresa, sei lá, 50 empresas. Nessa primeira peneirada já fica 15. Né? Então, porque eles já não ultrapassam aqueles requisitos que são necessários para a gente estabelecer um clube com esse patrimônio e com a visão que o clube tem dentro da sociedade. Ela não vai se relacionar com qualquer empresa. Claro. Precisa se relacionar com gente idônea e que tenha capacidade financeira e capacidade também profissional naquilo que se propõe a executar ou a fornecer. Então, quando nós, só para completar, quando nós participamos desse processo, eu acho que é também para dar maior visibilidade para todos. Quer dizer, não só os gestores fazem,
E então nós temos participado, e isso eu acho que, de alguma forma, contribui, né, para a segurança de todo o processo. Vamos emendar, então, já que você fala de todas essas qualidades, tanto das empresas quanto das pessoas que participam disso, para falar um pouco de você, até para quem acredito que muitas pessoas nesse clube te conhecem, mas há também quem não te conhece. Eu queria que você contasse um pouco para a gente do Rogério Castro, profissional, e a sua participação aqui, inclusive no Paulistano. Então, eu sou sócio do clube desde 1982, quer dizer, 40 anos sou sócio do clube. E eu iniciei, mas vou falar um pouco da minha vida profissional. Eu tenho formação escolar, eu tenho 2 formações escolares. Eu sou advogado, formado pela Universidade de São Paulo, Largo São Francisco. Me formei em 1971, então há mais de 50 anos. E sou contador também, que era uma exigência da empresa que eu trabalhei. Eu trabalhei 32 anos na PwC, Pricewaterhouse, uma empresa de auditoria centenária, e uma das Big Four do mundo, né, uma das, se hoje não é a maior, é a segunda maior do mundo, e uma empresa onde eu aprendi muita coisa do ponto de vista profissional. Aliás, eu acho que da minha formação, apesar de ter tido a oportunidade e a felicidade de estudar em lugares maravilhosos, né, em termos de formação universitária, que foi a USP, onde mesmo a gente se desenvolve no dia a dia, e com professores como eu tive na Price, que era gente especial, mesmo do ponto de vista profissional. Então, trabalhando 32 anos numa empresa como essa, você acaba, para vocês terem ideia, quando você entra na Price, você fica 2 meses estudando, você não trabalha. Ele vai para a escolinha lá, e a escolinha começa a falar o que é auditoria, como faz, os papéis de trabalho, como se desenvolve. E apesar que quando eu fiz esse curso 50 anos atrás, não havia computação, né? Não havia. Então era tudo no papel mesmo. Era tudo no papel mesmo. Então, os papel 14 colunas que se preenchia, se levava umas malonas com um monte de papel e de lápis para ir para os clientes. Hoje em dia é tudo feito e armazenado em servidores, sei lá onde ficam esses servidores, então, mas é tudo super controlado. Então, essa é assim a minha trajetória, né? Quer dizer, eu tenho essa formação escolar, de 2 formações escolares, isso é que contribuiu muito para que eu fosse escolhido. Inicialmente, minha primeira contribuição aqui no clube foi como diretor de auditoria. Quer dizer, o presidente, na época, o Antônio Carlos Salem, me convidou para participar da diretoria, e eu fiquei 1 ano e um pouquinho como diretor de auditoria interna, que era uma coisa absolutamente nova, não tinha no clube. E depois, logo em seguida, o presidente José Manuel me convidou para ser vice-presidente financeiro. Não que eu fosse um craque em finanças. Finanças a gente acaba, é mais intuição, né, do que sabedoria. Mas por causa da minha formação em contabilidade, que era uma formação forte. E isso foi que nós mudamos o clube. O clube, com a ajuda de alguns diretores, e um diretor importantíssimo nessa história, que foi o senhor José Bezerra, que é hoje integrante do Conselho Fiscal, é um professor de finanças, mas com uma visão empresarial, porque foi diretor de bancos no exterior, nos Estados Unidos, enfim, tinha uma formação maravilhosa. Então, juntamente com ele, nós fizemos muita coisa no clube,
e modificamos, criamos todo o sistema de contabilização das despesas e receitas. Começaram a ser feitas pelos departamentos, pelas diversas diretorias que nós temos, né? Então, antes era colocado tudo num grupo, a gente não tinha ideia de quais as diretorias que precisavam maior atenção ou menor atenção. Então, nós tínhamos uma diretoria chamada institucional, e lá se jogava um monte de coisa, e você não sabia o que ocorreria na atuação e no desempenho das diretorias. Isso foi com que, no momento que você começa a departamentalizar as receitas e os custos, colocar elas nos lugares corretos, você começa a ter uma visão mesmo do desempenho das diretorias. Então isso foi uma mudança importante que teve no clube. Outra área que também nós do Conselho Fiscal também fiscalizamos é o orçamento do clube. O orçamento era feito anteriormente pela diretoria financeira, como é feito ainda hoje, mas feito de uma forma assim, porque não havia estrutura. Então, se pegava o que acontecia no ano anterior, se atualizava pelos índices de inflação, e alguns índices de inflação, não índices específicos, e se dava o orçamento. Então, o orçamento do ano seguinte era um palpite. Era uma coisa. Tinha coisas que pareciam que iam muito bem e outras que iam muito mal. Mas, na verdade, é que o orçamento não estava devidamente... mas tudo isso, a contribuição desses sistemas, né, eletrônicos, isso trouxe para nós um avanço enorme, e hoje nós podemos fazer com que, de fato, claro que o ano anterior é sempre um paradigma, mas a gente sempre coloca um desafio, né, para os diretores, para atingir, pelo menos, a ideia de um clube não é ter lucro, né? Quer dizer, o orçamento é assim que é feito. Você vê as despesas, você projeta todas as despesas que você tem, para a gente estabelecer, e aquelas receitas que as diretorias têm, né? Cada uma tem, vários restaurantes, os cursos que são dados. Contribuição social. Então, a contribuição social é o último item que a gente vai estabelecer. Como é que estabelece? Essa equação é assim: você tem essas despesas, você tem uma despesas, por exemplo, de 1.000 e receitas de 800. Então, você precisa de 200 para completar, para não ter nenhum. Esses 200 é a contribuição social. E a contribuição social depende muito dessa relação, receitas e despesas. Fazendo isso, a gente estabelece o valor da contribuição social, que nesses últimos anos no clube tem ficado abaixo da inflação. Então eu vejo que isso tem uma importância muito grande, porque e os sócios percebem isso. Porque você fala, bom, tá bom, eu pagava no ano passado 800 de mensalidade, agora se a inflação foi 10%, seria 880, e nós teríamos sempre uma contribuição de 840. Enfim, temos ficado nesses últimos anos numa contribuição social menor que as taxas inflacionárias que nós temos tido. Às vezes os sócios podem até reclamar, não, mas nós estamos numa situação difícil, mas o clube também precisa, sabe, tem as suas... Especialmente o nosso principal custo é a nossa mão de obra, e isso tem dissídios, tem regras específicas de reajuste. Então, não podemos, infelizmente, de não poder... Mas eu acho que uma das funções da administração é realmente controlar bem essas despesas
manter as suas receitas. E nós temos tido a felicidade de ter uma receita que nós temos tido nesses últimos anos, que é as taxas de admissão. As taxas de admissão hoje está em R$750 mil. Então vocês imaginam que nós já temos cerca de 20 e tantas novas taxas de admissão. E sem contar também as que estão voltando com uma porcentagem menor. Também, Isso, né? eles são 10%, né, do valor da taxa de admissão de gente de fora. O volume é maior. Então você vê, as pessoas que saíram do clube podem voltar no clube pagando apenas 10% dos 750, que é 75 mil. E pode até dividir algumas vezes. A ideia é que essas pessoas, por alguma razão, saíram do clube, seja por questão de residência ou problema, às vezes, até financeiro mesmo, mas, de repente, as coisas retornam e eles voltam para cá. E nós temos, já nesses últimos anos, já foram 2 tranches, né, de pessoas que voltaram para o clube. E agora que eu soube que tem várias pessoas já na fila querendo voltar. Porque, vejam só, um casal com 2 filhos, morando aqui na região, usando esse clube aqui, se você pensar bem, os R$750 mil não é uma coisa absurda, embora é uma coisa... E Rogério, toda essa experiência do lado da administração do clube que você acumulou aí quase uma década, como que, agora que você está, vamos dizer, do outro lado, olhando as contas de como a gestão aplica esse dinheiro como que você ter essa outra visão ajuda agora no desempenho no Conselho Fiscal? Olha, eu acho que você ter tido oportunidade de trabalhar na gestão do clube, a gente acaba... Eu me lembro que quando eu iniciei na gestão do clube, alguma coisa você patina no início, né? Você fica sem saber, não sabe muito bem como as coisas funcionam no clube. Mas na medida em que os anos vão passando e você vai se defrontando com os problemas e com a realidade do clube, você vai criando uma experiência que vai lhe proporcionar, quando você está desse lado que eu estou agora, sabe, uma visão melhor. Quer dizer, eu percebo que ao examinar as contas do clube, apesar que as contas do clube, nesse momento, se existe uma coisa que boa do clube, é a área financeira. A área financeira, eu sei porque eu tenho o contato com outras pessoas de outros clubes, e clubes menores, que sofrem muito com problema financeiro e ficam devendo coisas para previdência social. Nós, felizmente, não. Primeiro porque a nossa inadimplência é mínima e ela nunca acaba se concretizando concretamente quando alguma pessoa, por alguma razão, tem alguma dificuldade financeira. A gente dá a oportunidade dele voltar, ele tem ainda mais alguns meses para poder tentar se recompor e tem ainda mais um ano e um pouquinho, pelo menos é o que está no estatuto, de ele poder se recompor no futuro e voltar. Então, o nosso corpo de associados é uma maravilha, porque eles o pessoal, na contribuição social, que é o principal valor das nossas receitas, são mensalmente. Então não tem problema de caixa. O clube não tem problema de caixa. Ao contrário, tem até uma reserva. Ultimamente nós já tivemos dificuldade. Eu me lembro, mesmo antes de participar da administração do clube, o clube precisando de entrar em cheque especial, em empréstimo, para pagar folha. E hoje, mas de forma alguma, nós estamos sempre, pagamos tudo em dia, não é?
enfim, eu acho que você tendo essa visão e conhecendo o clube, eu acho que você olhando as contas, isso te ajuda muito no exame do controle das finanças do clube. Legal. Então, acho que nosso tempo já está estourando, até porque o Rogério tem os compromissos dele, né? Então, nós vamos encerrar por aqui esse, relembrando para você que acompanha, ouve e assiste a gente pela Paulistano Rádio. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Se tiver perguntas, deixa nos comentários que a gente depois vê com o Rogerinho e repassa para vocês. De novo, obrigado, muitíssimo obrigado pela participação e nos vemos no próximo. Até mais. Paulistano Rádio.